A continuação da série estará baseada em João capítulo 12, do 1 ao 11. E esse texto agora eu vou ler, semana passada eu não li ele, que diz assim, João capítulo 12, do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Prepararam o quê? Um jantar, uma mesa. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Marta, ainda que ela não estava sentada, ela estava ao redor da mesa. Então Maria pega um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa então se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Olha que maravilha essa objeção dele. Eu não vou entrar porque vai ter alguém que vai futuramente ministrar sobre Judas, mas que objeção maravilhosa, né? Por que não vende, dá para os pobres? Quem olha de fora fala, meu Deus, esse cara está correto. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar com os pobres. Aí é legal que o texto já explica, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dela o que nela era colocado. Então, a pessoa não estava preocupada com os pobres, ele estava preocupado com ele mesmo. Às vezes a gente não está preocupado com alguma situação, nós estamos preocupados conosco, com a nossa dignidade, com a nossa, sabe? Então, ele estava assim, preocupado com isso. Respondeu então Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, mostra uma cena interessante, com pelo menos 5 personagens. Nós poderíamos colocar outros, por exemplo, os fariseus, a multidão, mas eu quero focar, pelo menos a princípio, em 5 personagens. O primeiro personagem é Jesus, o segundo é Lázaro, terceira Marta, quarta Maria e o quinto Judas. Então hoje nós iremos falar de Jesus na mesa. O que mostra, o que revela Jesus na mesa? O que significa ter Jesus na mesa? Eu espero que Deus me dê graça para isso e você possa entender. Nas próximas semanas, se o Espírito Santo assim quiser, as próximas pessoas que virão ministrar estarão pegando cada um desses personagens. Então hoje o tema é Jesus, presença que revela amor, perdão e graça. O próprio Jesus, ao falar do reino de Deus, em muitas ilustrações, ele usava a mesa para nos ensinar princípios verdadeiros e inegociáveis do reino. Lucas, por exemplo, Lucas 14, do 15 ao 16, ele vai dizer assim, ao ouvir isso, Lucas está dizendo assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, porque ele estava numa mesa, Jesus estava ensinando várias coisas ali, e aí uns falam assim, olha, feliz será aquele que comer no banquete do reino. Então sempre quando vai falar do reino, o banquete, a mesa, ela sempre é usada como algo para, olha, o reino de Deus é comparado a uma mesa, a um banquete. E aí Jesus então vai falar, olha, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Jesus então estava usando o banquete, a mesa, para explicar os princípios do reino, sempre. Era uma ilustração para mostrar, olha, assim que é o reino. Em Mateus 22, por exemplo, do 1 ao 14, não vai ser lido, mas fala das bodas e de como Deus vai tratar aqueles, que é o que eu tenho ministrado nos últimos cultos aqui, falando, não sente na mesa de qualquer forma, valorize a oportunidade de estar na mesa, não vista qualquer roupa, porque Jesus usa a mesa para explicar, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que faz um banquete, e daqui a pouco o homem vai passar na mesa e vai perguntar, por que você está vestido dessa forma? Então Jesus sempre está usando a mesa é um lugar de honra, onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por quê? É na mesa
que os corações são revelados. É na mesa que tem o ensino, e na hora do ensino a pessoa decide se ela vai ou não vai. Isso aqui hoje é uma grande mesa. Isso aqui é uma grande mesa hoje. Deus está aqui no nosso meio e é uma mesa. E você tem que decidir no final, que roupa você vai estar vestido. Você vai ser alguém chamado e escolhido, ou você vai ser alguém chamado e rejeitado. Apocalipse 19 vai terminar, lá em Apocalipse 19, com a ceia das bodas do Cordeiro. Então lá em Apocalipse, qual que é a representação do céu? Uma grande ceia. E Apocalipse 19, do 17 ao 18, a ceia do grande Deus. Então lá tem duas mesas. Nós, infelizmente, perdemos muito a referência do que é mesa, devido à modernidade e à nossa cultura. Eu fiz um discipulado, depois eu vou citar aqui, eu fiz um discipulado com meus filhos. Falei, olha, antigamente nós alugávamos uma casa e nós fazíamos um culto para agradecer a Deus, um banquete, para dizer assim, ó, chama a igreja toda, vamos celebrar. Nós alugamos uma casa, nós compramos uma casa, fazíamos um culto. Nascia uma criança, vamos fazer um culto de ação de graças, e mesa, e o irmão levava bolo, e o outro levava não sei o quê, e os pais ajudavam, porque era para celebrar. Hoje em dia as pessoas fazem o quê? Não celebram, não trazem mais para a mesa, nem casamento mais estão querendo fazer. Antigamente, quando ia assumir um namoro com alguém, a pessoa marcava um almoço na casa dos pais, para o quê? Não, para confirmar o meu relacionamento diante de todos ali. E aí se convidava o pastor, se convidava alguns irmãos mais íntimos para estar naquele dia, porque era um momento de mesa, era um momento de intimidade, um momento de... Então, nós perdemos a referência da mesa dentro das nossas casas. Mas antigamente, às vezes enquanto um filho, ou principalmente o pai, mas enquanto um filho não chegava, ninguém comia. Não, tem que esperar o irmão chegar, ele está vindo. Quando um almoço de família, por exemplo, o irmão está vindo, vamos esperar ele chegar. Mas nós estamos com fome. Não, espera teu irmão chegar. Quando ele chegar, nós vamos comer todo mundo junto. Então, ninguém comia. Imagina então aceitar uma televisão ligada na hora da mesa. Não, os pais desligavam a TV. E um celular? Não, é inaceitável isso. Mas hoje em dia, às vezes na comunhão da igreja, para não dizer o culto, mas na comunhão da igreja, um dia desse nós marcamos um almoço com várias pessoas na nossa casa. No final do ano passado, a Dani quis chamar todo mundo lá em casa. A maioria foi, quem não estava com compromisso foi. Separamos por dias. E teve um dia que eu briguei, falei, não. Nós convidamos vocês para a nossa casa e vocês vão ficar com o celular ligado na mão. Não, está errado. Isso é uma desonra para a mesa. Não é verdade? Na minha célula tem uma regra, 15 minutos antes desliga celular. E enquanto não vai embora o último irmão, não liga o celular. E quando os meninos ligam, eu já vou... Desliga. A célula não é para isso. Quando os irmãos forem embora, você liga o celular. Mas a nossa reunião, nós perdemos o sentido da mesa, da comunhão, da igreja. E às vezes, as pessoas ligam o celular e nem conversam uma com a outra. Perdem a oportunidade de poder ter comunhão na mesa. Às vezes saem para o shopping, juntam a galera, vai para o shopping. Quando chega lá no shopping, está todo mundo mexendo no seu celular. Um vício desgraçado. Nós precisamos de libertação. Amém? Eu sei que é difícil sair esse amém, porque sabe a carne, já grita. Eu falei que é a carne, não falei que você está endemoniado. Eu falei que é a carne, já grita. Porque demônio é fácil. Demônio você vai lá, chega assim e fala, sai em nome de Jesus. Mas a carne, cara, você pode falar com a pessoa uma vez, duas vezes, mostrar para ela, explicar para ela, reexplicar. E a carne é teimosa. Mas isso não acontece na célula de vocês, em nome de Jesus, né? Tem coisas, irmãos, que nós precisamos preservar. Por isso que, você quer ver um exemplo? Eu brigo lá em casa para isso.
Você quer um exemplo? O dia da família. Por que nós estamos a cada semana falando, pessoal, você precisa fazer, faz. É muito importante você fazer o dia da família. Porque é um momento de mesa. É um momento de mesa, de sentar na frente da sua esposa e você, sacerdote, ministrar a sua esposa. Falar, isso diz a palavra e nós vamos viver isso aqui. Para a cultura judaica, sentar na mesa, ela tinha um simbolismo especial. E Jesus, ele está imerso nessa cultura. Por isso que ele está fazendo um discipulado e sentando na mesa. Porque ele estava imerso nisso. Tinha um simbolismo especial. Sentar na mesa simbolizava comunhão, simbolizava união, simbolizava pacto. Quando eles iam ir fechar pactos, eles sentavam na mesa, o próprio Deus. Eu falei de Abraão no capítulo 18. O Senhor janta com Abraão, selando um pacto. A mesa, ela fortalecia as amizades. A mesa era um momento de gratidão e pertencimento. Eu faço parte de algo maior. Eu tenho uma família. Eu sei o que eu faço parte. A mesa é um lugar de ensino e discipulado. Lugar de ensino e discipulado. Eu quero declarar sobre a tua vida, você que está fazendo o dia da família. Você vai viver experiências tremendas na mesa da tua casa, que vai marcar os seus filhos, vai marcar a sua esposa de maneira tremenda. Então Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida em família. Deus quer, deseja essa experiência da sua presença palpável em nosso meio. Isso vai acontecer se você, só que é todo dia da família que é assim? Não. Mas você vai fazendo, daqui a pouco um dia o céu desce. Aí você vai fazendo, daqui a pouco o céu desce de novo. Talvez daqui a pouco, com 2 dias já desce de novo. Daqui a pouco, todo dia da família o céu vai descer. Só que se você não começar, não vai acontecer. Nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa mesa. Quando a presença de Deus é revelada na mesa, a mesa traz cura, a mesa traz restauração, traz conforto, traz confronto. Mas a revelação do amor, a presença de Deus, ela trará para nós uma alegria que não é desse mundo. Assim como foi na bodas de Caná, que era uma mesa de casamento, era uma ceia, era uma festa, uma comemoração, que Jesus transformou água em vinho. Ele quer fazer isso na nossa vida. Quando nós temos contato com a presença de Deus, a presença dele vai nos transformar. A presença de Deus trará para nós alegria. Jesus na mesa revela essa presença maravilhosa. Não podemos perder a sensibilidade e a percepção espiritual de que essa presença é real, irmãos. Não é uma história da carochinha. Jesus é real. A presença dele é real, ela está no nosso meio. Por isso que eu não posso me comportar de qualquer maneira, porque ela é real. O problema nosso é que nós achamos que ele é uma energia, que ele é um negocinho. Não, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele está no nosso meio, ele é real. Vou te falar mais, ele é mais real do que a matéria, do que tudo que é material aqui. É só por causa dele que tudo isso existe, porque nele foram feitas todas as coisas. Ele é mais real do que isso aqui. É que nossa mente limitada, nossa incredulidade não consegue perceber isso. Por isso que nós precisamos cada vez mais mergulharmos e nos acostumarmos a sentir essa presença, porque aí quando você entrar no local, que a presença dele está ali. Quando você estiver caminhando, e aí você liga um louvor dentro do carro, você vai sentir a presença dele ali, porque ele é real. Quando isso se tornar para nós real, quando a gente sentar para almoçar e ministrar a nossa família, nós vamos saber, ele está aqui, a presença dele está aqui, e aí o ambiente muda.
A revelação do Evangelho é essa. Deus, na sua imensidão, decidiu tabernacular, morar, habitar, sentar na mesa com os homens. Essa é a revelação de Deus para nós. Ele, em sua grandeza, decidiu tabernacular entre nós. A presença na mesa nos traz revelações, e é por isso que nós precisamos atraí-los, gerar comunhão a cada dia, a cada tempo. Quando eu atraio essa presença para a mesa, o que então me é revelado? E aqui, além de ter essa revelação da presença, o que isso acontece quando ele está na mesa? E eu sei disso. A mesa nos traz revelação da presença. Jesus na mesa nos revela também algumas coisas. Primeiro, como eu queria ter recebido essa palavra alguns anos atrás. Como eu queria. Primeiro, na mesa, Jesus na mesa revela essa presença revela o amor de Deus. Estou parecendo o pastor Paulo aqui, né, pastor Marcelo? Ó, estou colocando a mão na cara. João 3,16, 17 vai dizer assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. As pessoas ficavam constrangidas pelo amor de Deus, às vezes ficam até hoje. Quando o amor de Deus é revelado, isso causa às vezes indignação. Irmãos, qual era o questionamento dos fariseus? Quando o amor de Deus era revelado às pessoas: se ele soubesse que aquilo ali é um pecador, está sentando com uma prostituta, está na casa de um publicano. As pessoas não entendem o amor de Deus, principalmente os fariseus. O fariseu é aquele que conhece, mas que não vive nada, que talvez já viveu, mas agora decidiu viver só no conhecimento. E eles ficavam como? Como que pode? Sentando com um pecador, com uma prostituta. Porque o amor de Deus gera mesmo indignação em alguns momentos. Como que pode Deus resgatar? Existiam julgamentos. Não importa o que você fez, não importa o que você fez até hoje, esse amor, ele te alcança, ele está na mesa. Esse amor está na mesa. Jesus na mesa é um grito de amor de Deus, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei a você descanso. Jesus na mesa é a expressão mais linda do amor revelado à humanidade. O próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo senta na mesa conosco para revelar o seu amor. Irmãos, que maravilhoso. Segundo, então primeiro revela o amor de Deus. Jesus está na mesa, revela o amor dele. Segundo, Jesus na mesa revela o perdão incondicional de Deus. Pastor, eu sei que vai parecer repetitivo, porque só consegue perdoar quem ama. Mas perdoar é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Diante de toda a mesa que Jesus esteve, aqueles que demonstraram arrependimento dos seus pecados, ele liberou perdão. Jesus é a expressão na mesa do perdão de Deus. Por isso que nós podemos cantar aquele louvor aqui na igreja. Na verdade faz tempo que não canta. Fala assim, eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Por que nós podemos cantar isso? Porque é uma verdade. O que nós tínhamos a oferecer para Ele? Só tínhamos nossos pecados.
Só tínhamos os nossos pecados. E mesmo assim Ele nos amou. Jesus é a expressão do perdão de Deus. A parábola do filho pródigo também fala de uma mesa. E talvez seja um dos maiores modelos de como arrependimento, grava essa palavra, arrependimento nos leva ao perdão. Abrindo aspas, antes eu escutei uma frase que para mim fez todo sentido essa semana. Acho que ontem ou foi hoje de manhã, enquanto eu estava fazendo isso aqui. Estava escutando um pastor dizendo, ele falou assim, olha, a salvação, olha que tremendo. Quando ele falou isso, eu falei, opa, já de Bereano, Daniel, já levantei as anteninhas de vinil. Falei, opa, agora vai sair uma heresia aí. Ele falou assim, a salvação não exige de nós obediência. Rapaz, quando ele falou isso, as minhas anteninhas de vinil levantou. E eu falei, já vem a besteira. A salvação não exige de nós obediência. A salvação exige de nós arrependimento. Qual foi a mensagem de Jesus a começar? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Só que qual é o fruto do arrependimento? Obediência. Só uma pessoa que obedece, que se arrependeu verdadeiramente, vai mostrar obediência a Deus. Então, se uma pessoa não obedece a Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você conhece muito, mas você não se arrepende, você tem que nascer de novo. Olha só, é o mesmo exemplo do seguinte: a gente faz boas obras para sermos salvos? A gente faz boas obras para sermos salvos? Não. Então por que a gente faz boas obras? Porque somos salvos. Eu sou salvo, então eu vou fazer boas obras. Você está garantindo o seu lugar no céu? Não, não, não. Eu já me arrependi dos meus pecados. O Espírito Santo mora em mim. E por que você faz então? Porque você não vai morar no céu? Não, 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 eu faço porque a minha cultura agora é de boas obras. Isso muda tudo. Por que a gente levantou a cesta? Vamos levantar uma cesta para ver se nós conseguimos garantir lá um lugarzinho no céu para nós. Não. Porque uma vez que eu sou salvo, eu faço parte de uma cultura do reino dos céus que diz que não havia necessitados entre ele. E como eu faço parte dessa cultura, o meu coração é levado a cuidar dos outros e não deixar que haja necessitado nos nossos meios. Por quê? Porque eu sou salvo, então agora eu faço boas obras. O filho pródigo que eu estava falando, quando ele volta para casa arrependido, quando ele cai em si e diz, ei, os trabalhadores do meu pai tinham tudo. Ele volta arrependido. O que o pai faz então? O recebe, prepara uma mesa, um banquete. E ali na mesa, nesse banquete, é revelada a mesa do perdão, que também acaba se transformando na mesa da restituição, porque aí vem vestes novas, sandálias e nos seus pés e anéis nos seus dedos, anel no seu dedo. Jesus está na mesa, irmãos. E quando Jesus está na mesa, se nós nos arrependermos verdadeiramente, esse perdão nos abraça. Jesus é a expressão do perdão incondicional de Deus e da restituição que Deus faz em nossa vida e família. Eu não merecia. Jesus é a revelação do perdão. Perdão esse que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz.
E hoje nós podemos ser chamados, como em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para guardar para nós esse perdão? Não, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quando nós entendemos Jesus na mesa, nós recebemos revelação do amor e do perdão. Não caminhamos debaixo de acusação. Terceiro, a mesa revela a graça de Deus. Não importa o que você fez, o perdão te alcança, a graça te alcança. Alcança onde? Na mesa. Isso não é por méritos, irmãos, nem por obra nenhuma. Você viu que está tudo vinculado. Efésios 2,8 vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não somos salvos por boas obras, somos salvos, e uma vez que eu sou salvo, eu tenho que praticar, ser obediente, ser grato, ser perdoador, porque eu entendi a graça de Deus sobre a minha vida. Eu poderia usar a própria história do filho pródigo para contar isso aqui, porque ele recebe ali, ele não merecia, mas já tinha gastado o dinheiro dele, ele não merecia. Então a graça alcançou aquele filho. Mas eu queria usar um outro personagem da Bíblia para mostrar isso aqui, nos poucos minutos que me restam aqui. Eu preferi falar da graça falando da vida de Pedro, porque Pedro, ele é muito nós. Vou falar que nem a Gisele fala de vez em quando. É sobre isso. É sobre isso. Não sei nem se encaixa no contexto aqui, mas Pedro é muito nós. E não estou ligando para o português aqui não. Quando eu vejo a vida de Pedro, eu olho e falo: cara, isso aqui sou eu. Essa história aqui sou eu, nos meus altos e baixos, às vezes até em cima do púlpito. Eu falo assim: isso aqui é muito parecido comigo. Olha só, e não é só comigo não, é com a gente. Nós, mesmo Pedro não estando naquela mesa de João 12, que foi o texto que eu li a princípio, nós não sabemos ali porque se ele não é só citado ou se ele realmente não está. Mas Pedro, com certeza, ele teve muitas mesas com Jesus. Pedro é um dos maiores exemplos de como o amor, o perdão e a graça se manifesta na nossa vida. Pedro, olha o que acontece com Pedro. Pedro, no final da caminhada dele com Jesus, quando Jesus está sendo crucificado, julgado e crucificado, apanhando, Pedro está lá em volta, e Jesus está lá sendo julgado, e as pessoas chegam para Pedro e: olha, você é discípulo dele, você fala que nem ele. E por 3 vezes Pedro nega, tinha caminhado com Jesus e nega Jesus. Ao negar Jesus, Pedro, então, a Bíblia diz que ele cai em choro, arrependimento, porque ele tinha negado a Jesus. Eu fico imaginando, porque Pedro agora vai viver, e por isso que a gente entende lá por que ele foi pescar de novo, por que ele foi viver a vida dele de novo, porque ele estava caminhando debaixo de uma acusação. Pedro então passa a viver debaixo de uma acusação. Eu fico imaginando os dias seguintes, quando você faz algo de errado, não fica aquilo na tua cabeça: poxa, pisei na bola, cara, não era para me ter feito isso, cara, estou arrependido. Dá uma vergonha,
Não dá? Uma acusação. Às vezes você quer fugir do lugar. Você não quer estar presente. Se você sabe que a pessoa vai estar no lugar, você vai por outro caminho, porque a vergonha, a acusação. Estou falando para quem se arrepende verdadeiramente. Tem gente que não. Ele não está nem aí. Você pode estar falando, ela não está nem aí. É interessante porque eu fico imaginando os dias seguintes, com Pedro acusado. Após 3 dias, as mulheres vão lá no túmulo para fazer os costumes lá de passar, né, os produtos lá. Quando chega lá, Jesus não está. E aí as mulheres voltam desesperadas com a notícia: o corpo não está no sepulcro. Olha, o corpo não está lá. Um anjo nos falou que ele ressuscitou. É interessante porque nessa passagem que eu estou citando é de Lucas, se eu não estou enganado, Lucas 24, do 1 ao 12, eu não vou ler. Mas ele vai falar assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E aí elas, nessa mistura de histórias, ela vai lá e vai: olha, não tá lá o corpo dele. E tem um anjo dizendo que ele ressuscitou, que ele está vivo, que não adianta procurar ele entre os mortos. Aí, em João capítulo 20, diz que Pedro e mais um discípulo, não acreditando na história, sai correndo, porque eles queriam ver com os próprios olhos. A Bíblia ali não diz que é João. Algumas pessoas dizem que é João, esse discípulo que corre junto com Pedro para lá. Não tem nenhum problema, mas alguns dizem que é João, porque no meio do caminho, esse outro discípulo corre na frente, e chega na frente do sepulcro. E quando chega na frente do sepulcro, ele não tem coragem de entrar, ele não entra. E a Bíblia vai dizer depois que Pedro chega e entra. E aí, existem algumas teorias que é muito legal apesar de não estar explícito na palavra, mas algumas pessoas perguntam assim: por que um correu e chegou na frente do outro? Então tem algumas teorias. A primeira é de que talvez o discípulo era mais novo, porque Pedro era um dos mais velhos. Teoricamente, o discípulo mais novo vai fazer o quê? Vai na frente, e o Pedrão, já com idade, ficou para trás. Se eu for correr com um dos meninos aqui da igreja aqui, nós vamos ter problema. Eu vou ter problema. Com meio pulmão, ele vai chegar na minha frente. Então, uma das teorias pode ser essa. A segunda teoria, por isso que eles falam que é João, que fala que ele correu na frente porque ele era mais apaixonado por Jesus. Então, como João era o discípulo mais amado, João saiu desesperado na frente. E Pedro chega então depois. Só que quando João, teoricamente, se foi João, chega na frente do sepulcro, sabe aquele negócio assim: eu amo tanto que eu não quero ver, eu não tenho coragem de ver. E se ele está lá dentro morto, eu não quero ver o corpo dele morto. Sabe aquele negócio de quem é apaixonado? Então, eu prefiro não ver. Essas teorias todas, elas são válidas. A Bíblia não é em cima disso que está baseada esse ponto da graça. Mas tem uma que eu preferi ir por esse caminho. Falei: essa daqui talvez dentro do contexto me indica algumas coisas. Por quê? Eu fico imaginando os dois saindo correndo, Pedro e esse discípulo que eu não sei quem é, pode chamar de João. Só que no decorrer do caminho, agora tem um problema para Pedro. Eu neguei ele 3 vezes. Se ele estiver vivo, e aí Pedro sai empolgado para se encontrar. Só que agora no meio do caminho ele começa a pensar e diminuir o passo. Fala: e agora? Eu vou ter que me encontrar com ele. Eu vou ter que olhar nos olhos dele, daquele que eu falei que não conhecia, daquele que eu falei que não era discípulo. E eu fico imaginando Pedro acusado
indo para esse encontro, e aí o outro discípulo vai na frente. E agora, quando Pedro chega lá na frente do sepulcro, o discípulo está do lado de fora e fala assim: eu não tenho coragem de olhar. E Pedro fala: e agora? Eu vou ter que vencer a minha acusação. A Bíblia diz que Pedro então entra dentro do sepulcro. Chegando lá, encontra as faixas, encontra o lençol, mas não encontra Jesus. Se fosse só esse relato de Lucas, já seria tremendo demais. Só que a Bíblia, irmãos, ela é feita pelo autor da vida, e ela é maravilhosa. Em Marcos 16, vai ter um outro trecho da história que não foi contada por Lucas. Por isso que você tem que ir num texto, e em outro, e você vai montando a história e fala: meu Deus, que revelação tremenda. Porque em Marcos capítulo 16, esse eu quero ler com vocês. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, isso foi domingo, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras. Então, essa história aqui acontece antes daquela corrida de Pedro. Só que Pedro não acredita no que está acontecendo. Não vai acreditar. Uma diz às outras: quem removerá a pedra para nós na entrada do sepulcro? Que era uma pedra enorme. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E ele disse: não tenha medo. Disse ele: vocês estão procurando Jesus do Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou. O anjo está dizendo assim: ei, ele ressuscitou, ele não está aqui. Veja um lugar onde eu havia um posto. E aí vem a revelação da graça na vida de Pedro. Versículo 7: vão e digam aos discípulos dele. O anjo está falando assim: ei, vocês três que estão aqui, eu tenho um recado para vocês. Jesus ressuscitou, ele não está mais morto, e eu quero dar um recado para vocês. Vá até os discípulos dele e a Pedro. Pedro está acusado, Pedro está com medo porque ele negou. Pedro está achando que eu não amo mais ele, mas o meu Senhor me deu uma mensagem para entregar para Pedro. Dize aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele disse a vocês. A própria personificação do amor, do perdão e da graça de Deus tinha ressuscitado, e estava mandando um recado para Pedro especificamente: Pedro, eu não esqueci de você. A minha graça te alcança, Pedro. Pedro precisava viver isso. Pedro, eu não desisto de você, Pedro. Por quê? Porque talvez Pedro já tinha ouvido do amor, do perdão e da graça na vida de outras pessoas, mas ele mesmo não tinha experimentado o amor, o perdão e a graça. Eu nem vou contar o resto da história, que Pedro vai estar pescando, ele não está sabendo, ele não entendeu isso. Jesus senta na mesa com ele. Ô Gui, vem aqui por favor. Jesus então senta na mesa com ele. Olha a mesa aí, da graça. Jesus parte o pão, pega o peixe. E aí sabe o que Jesus faz na mesa? Pedro, você me negou. Pedro, você não merece perdão. Pedro, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Pedro,
Você me negou no momento que eu mais precisei, Pedro. No meio do meu sofrimento, você me negou. A graça silenciosa de Jesus, cara, alcançou Pedro. Não teve acusação. O que Jesus fez para Pedro foi: você me ama, Pedro? Cuida dos meus cordeirinhos. Esquece o que passou, Pedro. Você me ama? Deixa o passado para trás, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Pedro começa a chorar, porque Pedro lembra do que ele fez. Mas Jesus estava falando para Pedro assim: Pedro, eu já te perdoei. Se eu estou aqui com você sentado, é porque a graça já te alcançou. Quando eu mandei o recado lá, Pedro, eu falei: ei, avisa os de cima, mas tem um lá que precisa escutar mais do que os outros. Avisa para ele, que eu vou me encontrar com ele. A graça de Deus nos alcança na mesa. Por isso que nós não podemos sentar na mesa de qualquer maneira. Porque é na mesa que revela a graça.